Diretamente da Grande Itapetininga para todo o universo, começa agora o Trigal Podcast. Se você também acredita que este mundo tem um fio condutor, aqui é o seu lugar. Bom dia, Guto Nunes! Muito bom dia, meu locutor, e bom dia para você que ouve o Trigal Podcast, a espiritualidade dos dias úteis, o programa que não tem medo aí de tocar nas situações que verdadeiramente importam para nossa vida, né? Então estamos juntos, eu sou o Guto Nunes, mais um episódio chegando quentinho aqui para você. Agradeço muito você que veio acompanhar o programa e você sabe, né, nós estamos com um canal no YouTube também. Então se você quiser acompanhar esse áudio através do YouTube, é só você procurar lá Trigal Podcast. Se inscreva, acompanhe, envie para as pessoas, porque é muito legal ter você aqui junto comigo. E bora falar do assunto de hoje já, que é a respeito então de que ouvir é uma arte e pode te livrar da depressão. Por que eu juntei essas duas coisas, né? Porque todo mundo sabe que existe uma crise hoje, e é chovendo molhado eu dizer isso para você mais uma vez, uma crise de atenção. As pessoas não conseguem mais prestar atenção, nossa atenção ela foi destruída, cagada mesmo, através do celular, das redes sociais, do rolar o feed e coisas assim. Tá? Então, a nossa atenção ela foi totalmente fragmentada. É muito mais difícil hoje você pegar, sentar diante de um livro, diante mesmo de um filme que não tenha muito estímulo, né? Um filme que não aconteça muita coisa ao mesmo tempo, tenha piada toda hora, tem explosão toda hora. É muito difícil. Por quê? Porque a nossa atenção ela ficou muito imediatista, ela precisa de novos estímulos a todo tempo. Por quê? Porque senão nós acabamos entrando no mundo da nossa cabeça, né? Ou seja, no mundo dos nossos pensamentos, e ele acaba, vamos dizer assim, tomando a frente da situação, tomando, vamos dizer assim, o nosso cérebro ele se torna um polo de criação e não mais de recepção. Então, quando você está diante de uma obra, você está diante de um livro, você está diante de uma TV, de um filme, você tem que estar num polo de recepção, ou seja, as coisas estão chegando para você, aquela obra está vindo para você e você está absorvendo aquilo. Agora, quando aquilo começa a ficar desinteressante, e infelizmente hoje cada vez mais fácil, né? Está cada vez mais fácil as coisas ficarem desinteressantes, ou seja, um pouquinho de dificuldade que tem, um pouquinho de tempo que leva para acontecer alguma coisa, você já fala, tá desinteressante, você já, liga a tua máquina de lero-lero na cabeça. Então, e a partir daquilo nada mais faz sentido, né? Isso já é um problema quando a gente está falando aqui de adquirir cultura, né? Ou seja, de você ler um livro, de você assistir um filme, de você prestar atenção numa aula. Agora imagina o quanto isso afeta a nossa relação interpessoal, porque a pessoa que está conversando com você, muitas vezes, ela não está o tempo todo te contando histórias interessantíssimas, né? Muitas vezes ela está contando os dramas dela, ou ela está falando do dia a dia dela, de algo que aconteceu, e muitas vezes aquilo é desinteressante. Não acontecem reviravoltas. O mundo ali, ele não é como o mundo de um filme, né? Onde cada capítulo, cada episódio, cada passo tem uma explosão. Muitas vezes o mundo ali, ele é muito sutil, né? Ele é um mundo que exige que você preste atenção para você pegar as nuances, né? Que vão se construindo ali daquela conversa, para aí sim você conseguir tirar uma boa conclusão. No entanto, é muito normal, e você vai ter que concordar comigo, que quando uma pessoa começa a conversar com você e o assunto já não tá tão interessante assim, não é uma coisa que você quer muito saber, mas a pessoa quer muito falar, porque ela te escolheu como confidente ali, é muito comum que a tua cabeça comece a viajar, cara. Você começa a tirar conclusões para meio que já dar uma cortada na pessoa e já falar para ela, você devia fazer assim, ou seja, já dá uma saída para aquela pessoa, e muitas vezes ela não quer nem que você dê saída para ela quer simplesmente falar para você o que está acontecendo. Então é muito comum a nossa cabeça desligar, ir para outro lugar, não prestar atenção, ficar disperso nesse momento. Ou seja, existem diversas habilidades, né, que nós vamos perdendo quando nós damos voz a esse monstro que se criou dentro de nós, que é a combinação aí, né, da ansiedade com também a atenção fragmentada. Então, e é nosso papel, né? Nosso papel tomarmos conhecimento disso, termos consciência de que isso acontece na nossa vida e tentar, né, humanizar um pouquinho mais esse mundo maluco que nós vivemos por aí, né? E uma das ferramentas, né, que ajuda muito a tudo isso é primeiro você compreender, então, que o nível real de atenção que você consegue obter da outra pessoa, que você consegue dar para outra pessoa,
ele é muito proporcional, né? Ele está intimamente ligado ao valor que aquela pessoa está dando para você ou que você dá para aquela pessoa. Então, é muito comum, né? Filhos, quando vão falar com os pais, tudo, o pai, tá bom, filho, isso, tá bom, Por quê? Porque muitas vezes o filho vai contar uma coisa que não tem nada a ver, um negócio que nem interessa muito, que eu já vi, né? Às vezes ele tá insistindo ali, ele tá contando pela terceira, quarta vez a mesma história, ou eu tô numa hora ali que você quer prestar atenção em outra coisa, você quer assistir uma TV, você quer conversar com outra pessoa e o filho insiste, né? No entanto, nós não podemos esquecer isso, né? Que a qualidade da atenção que nós damos para algo é o que na verdade determina, né, o quanto nós prezamos aquele algo. Eu tenho certeza que filhos, crianças, seus amigos, seus pais, idosos, né, quando vêm falar com a gente, eles são muito importantes. Só que nós estamos tão acostumados a, tá desinteressante, rola a página, cara, pula pro próximo vídeo, que muitas vezes nós não conseguimos demonstrar então o que nós temos dentro de nós, né? E aquela conversa fica cada vez mais distante, e a pessoa percebe, né? A pessoa para de tentar, a pessoa para de se sentir tão bem conversando com você, porque ela percebe ali uma falta de interesse real, tá bom? Mas assim, diagnosticado o problema, bora para uma solução, e essa solução é muito legal, cara. Não é nenhuma solução, né? É um exercício inicial aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Ele é um exercício inicialmente, né, realizado para a questão de ansiedade, tá? Ele foi criado por um padre chamado Padre Narciso Irala, né? O Padre Narciso Irala, ele tem um livro chamado Controle Cerebral e Emocional, tá? Esse livro tem na Amazon, tem um monte de lugar. E ele foi um psiquiatra e missionário jesuíta, né? Ele era português e ele escreveu esse livro. Esse livro é muito bom, tem diversos conceitos muito legais ali, tanto de psiquiatria como também de questões espirituais, né? E ele mistura todas essas coisas e vai criando ali alguns exercícios. E esse exercício ele falava muito para isso, para você calar a tua máquina interior, que o tempo todo ela tá tentando te levar para um polo de emissão, né? Ou seja, ele citava dessa maneira, ele separava o cérebro como um polo receptivo e polo de emissão. Então, muitas vezes o nosso foco ficava em emitir o tempo todo, pensar o tempo todo, criar o tempo todo, e não mais receber, não ser mais receptivo com o mundo, tá? E segundo ele, então, ele diz que nós não sabemos ser felizes, né? E esse livro que ele escreveu é muito em cima disso. Ele tinha uma tese que, olha, nós não sabemos ser felizes, nós não sabemos utilizar essa máquina que Deus nos deu. Por isso, então, ele começa a escrever esse livro depois de anos e anos de tratamento, né? Tanto de espiritual quanto tratamento médico mesmo que ele realizava, tá bom? Mas então ele dizia o seguinte, para você ser um bom ouvinte, você tem que primeiro aprender a aquietar a sua mente. E é para isso que existe esse exercício, tá? Você precisa desenvolver um caminho interno, ou seja, meio que um passo a passo dentro de você. Quando algo importante for acontecer, quando uma conversa importante for acontecer, quando for um momento que você quer estar presente de verdade nesse momento, você pode usar esse exercício, porque ele falava que esse exercício é uma maneira de você se conectar, você desligar o polo emissivo, ou seja, a tua cabeça que o tempo todo está pensando e criando coisas para preencher o teu tédio, tá? E você simplesmente se abrir ao mundo verdadeiramente, algo muito legal. Seguinte, é muito simples também, tá? Qual que é o exercício? O exercício é o seguinte, você vai ouvir todos os sons que estão no ambiente, que estão ao seu redor, e vai descrever esses sons, tá? Você pode ir falando para você mesmo, não tem problema, tá? Então você vai se sentar confortavelmente, experimente fazer isso hoje, de verdade mesmo, e me conte depois o que você achou. Sente-se confortavelmente, feche os teus olhos e ouça todos os sons. Todos os sons. Você vai ver que primeiro parece que tá em silêncio, né? Você vai falar assim, não, eu tô no meio do silêncio, cara. Tô aqui, o lugar tá silencioso, tá, não tem nada por aqui. Mas senta e espera, tá bom? Pode ser na sua casa, pode ser dentro do carro, pode ser no teu trabalho, onde for. Tira o foninho de ouvido, tudo, e simplesmente fica em silêncio, fecha teus olhos e começa a prestar atenção, tá? Primeiro nos sons mais próximos, tá? Você vai ver que muitas vezes a iluminação faz barulho. Você vai ver que o filtro tá fazendo barulho, que a geladeira tá fazendo barulho. Só que tudo isso vai sendo apagado na tua mente, né? Vai ficando para trás na tua cabeça. Depois você vai começar a descrever os sons mais longe, né? Ou seja, o som do trânsito, o som dos passarinhos em alguns lugares, o som do vento em alguns lugares. Ou seja, em diversos sons que a nossa mente simplesmente filtra, né? E eles não vêm para nossa consciência, eles estão sendo captados pelo nosso ouvido o tempo todo.
Mas como nós não damos atenção para eles simplesmente acontecem ao nosso redor e a gente não percebe, tá? Você vai registrando um por um, tá? Você registra na tua cabeça, você fala, ó, tô ouvindo o som do carro acelerando, eu tô ouvindo o som de passos, eu tô ouvindo o som da iluminação, tô ouvindo o som do encanamento, algo desse tipo. Vai descrevendo cada um. Com isso, é muito legal porque você vai começar a perceber o quanto de coisa então que você escuta, seu cérebro filtra e não deixa entrar na tua atenção, ou seja, ele nunca rouba o lugar da tua atenção. No entanto, a realidade ela é muito mais densa do que o nosso mundo psicológico, mental, né? E talvez foi isso que a gente perdeu um pouco, sabe? Como as relações se fragmentaram tanto, a gente anda tão sozinho, a nossa atenção ela é tão dispersa que muitas vezes nós perdemos essa densidade. O mundo ele é muito mais real do que os nossos pensamentos. Ele é muito mais denso do que os nossos pensamentos. Ele tem muito mais elementos. Ele é muito mais interessante do que os nossos pensamentos. Sabe? Isso pode parecer até loucura quando se fala a primeira vez. Mas se você for confrontar, você vai ver que por muitas vezes a gente prefere se fechar num mundo de pensamentos e simplesmente esquecer as pessoas. Você vai ver ali o quanto as coisas vão começando a encaixar, o quanto você vai percebendo, parar de olhar, parar de perceber o mundo que está na nossa volta, tá? Segundo o Padre Rala, essa é uma grande maneira, sabe do quê? De descansar. De descansar. Um grande descanso para sua mente é através, então, de você silenciar o teu eu gerador, né? E ligar o seu eu receptor. Ou seja, simplesmente abrir para receber todas as informações que estão sendo ligadas no mundo e não mais ficar pensando em novas informações. E ele diz, né, que existe uma luta própria interna nossa, né, contra as nossas próprias necessidades, contra o impulso, né, de contar algo, de fazer, de pensar algo, de julgar algo ali dentro de nós. Ou seja, vai ter uma luta interna, mas você vai com o tempo, em coisinha de 1 minuto, depois você faz 5 minutinhos, depois você faz 10 minutinhos disso, você vai ver o quanto as coisas vão começando a encaixar e o quanto você vai percebendo que, olha, eu não estava presente, eu estava dentro de um mundinho, a minha atenção estava dentro de um mundinho que existe dentro de mim e não na realidade de verdade, tá bom? E, para terminar, pense, né, quanto aí das vezes que você conversou com seus amigos, com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, e simplesmente você não estava lá escutando de verdade, né? Você estava dentro do mundinho da tua cabeça, você estava querendo dar uma resposta rápida ali para aquela conversa terminar, você estava pensando em outra coisa. Quanto do teu trabalho você não faz sem estar verdadeiramente presente ali. Então, pense nisso, tá? O quanto da missa nós não participamos muitas vezes pensando no som, pensando nos acordes, música. Eu que sou músico, cara, tem hora que quando tá tocando, eu fico já imaginando, tentando acertar que tom que tá na minha cabeça, né? Pelo som que tem a música, eu não consigo reconhecer exatamente a nota. Mas como eu toco há muito tempo violão, eu consigo, pelo jeito que é o som, né? Quantas notas agudas tem, quantas graves, eu consigo imaginar o formato da mão que ele tá fazendo no violão e com isso eu consigo tirar a nota. É meio doido, é até difícil de explicar. Mas é mais ou menos assim que funciona. Então, muitas vezes eu me pego fazendo isso, sabe? Eu me pego tentando acertar, que tom que ele tá, sem olhar pro músico, entendeu? Só de escutar eu saber exatamente, eu saber a próxima música e como que vai soar a próxima nota, na verdade, né? E eu saber a próxima nota e como vai soar essa próxima nota antes de ser ela. E eu tenho certeza que eu acertei o tom. Então, é um negócio muito doido. Mas, de qualquer forma, para finalizar, faça esse exercício, tá? Se sente, fique em silêncio e descreva todos os sons que você ouve, cara. Primeiro os próximos, depois os mais longe, até o mais longe, até o mais longe, tá bom? Porque eu tenho certeza que isso vai se trazer presente, você vai ter uma sensação que talvez tenha muito tempo que você não tenha, sabe? De você, não, eu tô realmente presente aqui, cara. Eu não tô simplesmente vivendo é como se a realidade ela fosse um plano de fundo para os meus pensamentos, não. Faça, se doe, se coloque verdadeiramente no lugar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, mandem lá, me sigam no Instagram, @GutoNunesTrigal, tem também o YouTube, que é o Trigal Podcast, procurem, se inscrevam, vamos juntos aí construir uma comunidade maravilhosa, como diria o Manga, né? Vamos fazer desse podcast o melhor podcast do Brasil. Beijo para vocês.